Olha, planejar a aposentadoria no Brasil virou quase uma arte, né? É um desafio em tanto. Por isso, hoje, a gente vai mergulhar num caso real para mostrar como a estratégia certa pode, sim, fazer toda a diferença no valor final do benefício. Sabe, desde a reforma da Previdência lá de 2019, a grande pergunta que todo mundo se faz é essa: como é que eu consigo o melhor benefício possível? A resposta, como a gente vai ver aqui, não depende da sorte, mas de muito detalhe e principalmente de um bom planejamento. Então, nosso roteiro de hoje é bem claro. Primeiro, a gente entende o tamanho do desafio, depois conhece o perfil da nossa cliente, dá uma olhada nas regras que estavam na mesa, descobre qual foi a estratégia genial usada e, no final, confere o resultado. Vamos lá? Ok, vamos começar pelo começo. A reforma da Previdência de 2019, ela não simplificou as coisas. Muito pelo contrário. Criou um verdadeiro labirinto de regras de transição. E o perigo é que cada caminho leva a um resultado diferente. Escolher o errado pode custar muito caro, mês a mês. E é exatamente por isso que eu quis trazer este caso real. Ele é a prova de que olhar com atenção para os detalhes não é só burocracia, não. É a chave para destravar um benefício de aposentadoria bem maior do que se imaginava. Então, vamos conhecer a nossa protagonista. Quais eram os números dela na hora de pedir a aposentadoria? Porque são esses dados que foram a base de toda a estratégia. Primeiro, a idade, 57 anos. E, gente, esse número é crucial. Depois da reforma, a idade mínima virou um requisito super importante para as mulheres em várias das novas regras. E o tempo de contribuição? Mais de 34 anos, um histórico e tanto, né? Bem acima dos 30 anos que a lei pede. E olha, guardem essa informação porque essa gordurinha, esse tempo a mais, vai ser a nossa carta na manga lá na frente. Então, para resumir o cenário, tínhamos uma cliente com 57 anos e mais de 34 anos de contribuição. Uma combinação excelente, que abria várias portas. O problema era preciso saber qual dessas portas levava ao prêmio máximo. Com esses números em mãos, ela estava numa verdadeira encruzilhada de regras. E o ponto aqui é que cada caminho daria um valor de benefício completamente diferente. Não era uma escolha pequena, era uma decisão de milhares de reais por ano. E aí, quando a gente bate o olho na simulação que o próprio INSS fez, o negócio fica cristalino. Duas regras, de cara, já não serviam para ela. Das que sobraram, a do pedágio de 50% daria ali uns R$ 4.500. Já a do pedágio de 100%, já pulava para quase 5.500. A diferença é bem grande, né? À primeira vista, a escolha parecia óbvia, certo? Vamos de pedágio de 100%. Mas a análise de verdade não parou aí. A pergunta de ouro que fez toda a diferença foi: beleza, essa é a melhor regra, mas será que dá para melhorar ainda mais esse valor? E a resposta foi um gigantesco sim. A chave foi uma combinação de duas táticas muito inteligentes, que a gente vai desvendar agora. O primeiro passo, claro, foi cravar a escolha pela regra do pedágio de 100%. A cliente tinha tudo o que a regra pedia: os 57 anos de idade, mais de 30 de contribuição e já tinha cumprido o tal do pedágio adicional. Esse foi o nosso ponto de partida. E agora vem o pulo do gato, a jogada de mestre, o descarte de contribuições. A lei permite que, na hora de calcular a média, a gente simplesmente jogue fora os salários mais baixos. Lembra daquele tempo extra de contribuição que ela tinha? Foi exatamente isso que permitiu descartar os valores ruins, sem problemas e, com isso, turbinar a média final. E aqui a gente vê o poder dessa estratégia em números. Sem o descarte, o benefício ficaria em R$ 5.460. Com o descarte inteligente, ele saltou para 5.605. E não há um bônus de um mês, é um aumento para a vida toda. Então, depois de toda essa análise e estratégia, vamos ver o que realmente importa, o resultado final, o número oficial que o INSS concedeu. E tá aí, R$ 5.605,97. Exatamente o valor máximo que o planejamento tinha calculado. O melhor cenário possível se tornou realidade. E para não ficar só na palavra, aqui está a prova. O documento oficial, a carta de concessão do INSS, confirmando o valor cravado. Isso mostra que um bom planejamento não é teoria, é resultado concreto, dinheiro no bolso. No fim das contas, o que esse caso real escancara para a gente é que planejar a aposentadoria não é mais um se der, eu faço. Virou uma necessidade absoluta. E fica a reflexão, será que todo mundo conhece de verdade todas as regras e estratégias que podem mudar o seu futuro financeiro? Porque, como vimos hoje, conhecer as opções faz toda a diferença.